para apoiar a rede a entregar políticas públicas melhores para as mulheres em situação de violência. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu agradeço então a presença de todos vocês. Boa tarde a todas e todos. Uma alegria imensa estarmos hoje aqui reunidas para falar um pouco sobre essa capacitação de um programa que é fundamental para toda a rede de enfrentamento. Hoje a gente celebra, a gente dá mais um passo no sentido da implementação de políticas públicas, sempre em parceria com a sociedade civil, e agradecer na figura da Bia, o Instituto Avon, pela possibilidade da gente, em rede, fortalecer ainda mais as oportunidades de proteção, de garantia de direitos para todas as mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Eu aproveito também para trazer uma boa nova, muito importante, que nós todas da Superintendência de Enfrentamento, toda a Secretaria de Estado da Mulher, se sente muito feliz e honrada por essa oportunidade, que é ter agora, nesse momento, Sueli junto conosco. Sueli, se puder levantar. Sueli esteve à frente nos últimos 15 anos da Casa Lar da Mulher e hoje chega na Superintendência de Enfrentamento também para atuar nas políticas de acolhimento. Então, hoje é um dia de muita celebração, pela possibilidade da gente fortalecer ainda mais as nossas políticas públicas, é o dia da gente também tirar dúvidas, da gente entender o fluxo, como vai acontecer daqui para frente, da gente aproveitar esse momento para, de fato, a gente entender como esse fluxo vai acontecer daqui para frente, para que a gente possa, de fato, trazer essa como mais uma alternativa de política pública de acolhimento para todas as mulheres do nosso Estado. Então, sem mais delongas, agradecer por essa... Isso, exatamente. Agradecer por essa oportunidade, dizer que a nossa secretária, Luísa Guiar, ela está numa agenda, mas está a caminho também, chegará mais tarde, porque com certeza ela também deseja participar, ouvir, estar junto conosco nesse momento tão importante. Então, muito obrigada. Prosseguiremos, então, o início da capacitação para o programa Acolhe com a senhora Beatriz. Obrigada. Eu vou ficar em pé, gente, que eu não linha de professor. Bom, gente, a ideia é aqui? Aqui? Vai pra frente? Você pode passar. Então, hoje a gente vai falar do programa Acolhe, mas primeiro eu vou me apresentar. Volta, essa sou eu, aqui, um monte de batom bom atrás. Eu sou a Beatriz, a Bia. Eu sou pesquisadora, educadora, gestora de projetos sociais. Tenho um mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Eu sou carioca, fiz questão de botar aqui. Mas eu moro em São Paulo há muito tempo. Casei com paulista, então eu falo que eu tenho dupla cidadania. Vocês vão perceber que meu sotaque dá uma rateada. Não me julguem, não me odeiem. Mas sou carioca da Zona Oeste, estou na casa da minha avó. Inclusive, demorei para chegar aqui porque eu vim lá do Jacarepaguá. Atualmente eu sou coordenadora de parcerias e relações institucionais do Instituto Avon, que é uma organização da sociedade civil, uma ONG que atua em duas causas que são relacionadas à mulher: o enfrentamento às violências contra meninas e mulheres e a atenção ao câncer de mama. Como eu sou pesquisadora, especialista, trabalho com esse tema há mais de 15 anos, sim, eu sei, não parece, é RIL. E eu tenho alguns livros, se vocês se interessarem, alguns artigos publicados, enfim, mas esses são 3 livros que falam sobre a temática de direito das mulheres, esse é sobre questão de igualdade para as mulheres na educação, diferentes não desiguais, a Lei nas Entrelinhas é sobre o trabalho policial e a Lei Maria da Penha, e o Cal na Net é sobre violência contra mulheres na internet, nos espaços digitais. Pode passar, por favor. E aí eu vim aqui representando essa instituição, que todo mundo conhece a Avon, né? A Avon, ela é tão parte da nossa realidade que a gente acha que ela é brasileira, não é? Vocês sabiam que a Avon não é uma empresa brasileira? Eu só descobri quando eu fui trabalhar na Avon. A Avon é uma empresa americana que foi fundada em 1886 por aquele senhor ali, ó, Sir David McConnell. E a primeira representante, essa senhora aqui. Se vocês conhecem algumas representantes Avons, já viram que elas ganham prêmios que vão muito bem, que é uma mulher antiga, uma estátua? É a estátua da Miss Albi, que é essa primeira representante. E a Avon é uma marca que tem 137 anos, na verdade 138 já fez, que foi fundada por esse senhor. Ele vendia livro de porta em porta. E ele vendia enciclopédia. Vocês lembram quem é um pouco mais velho ou quem é jovem há mais tempo? Barça, essas coisas assim. Então ele batia de porta em porta e ele percebeu lá nos Estados Unidos
que as mulheres que estavam em casa não abriam a porta para ele porque elas ficavam receosas, com razão, de deixar um homem estranho entrar na casa delas. Então, o que ele pensou? E se eu pagar uma mulher e parte do que ela vender, ela ganha, né, de uma espécie de comissão e ela me representa? E foi assim que ele inventou a venda direta, que hoje tem tantas outras marcas. Hoje a Avon faz parte do grupo Natura & Co. Vocês sabiam disso? A Natura, empresa brasileira, comprou a Avon. E hoje é uma empresa só, nós somos funcionários da Natura também. Olha só, é um motivo de orgulho pra gente, né? Uma empresa brasileira que compra uma empresa americana centenária. E aí vocês, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu falei que o McConnell vendia livro. Ninguém ficou com isso na cabeça? E a Avon, o que tem a ver com isso? O McConnell, ele vendia livro e ele era um cara... Gente empreendedora é gente empreendedora, né? Eu não sou. Se eu tiver que vender, tô danada. Vou morrer. Cada um tem as suas habilidades, não é mesmo? Bom, o seu McConnell, ele gostava de fazer cheirinhos. Sabe aquelas pessoas que fazem esses cheirinhos e dão de brinde? E ele dava de brinde com os livros. E aí ele começou a perceber que as pessoas queriam mais o brinde do que o livro. Faz sentido, né? Então as mulheres começaram a falar, olha, quanto é o brinde? Quanto é o cheirinho? Não, mas o cheirinho não vendo. O cheirinho é o brinde do livro. Não, mas eu quero cheirinho. E aí ele criou uma empresa, inicialmente de perfumes, que depois se expandiu para ser uma empresa de cosméticos, que vem a ser a Avon. E ela tem esse nome porque ele era muito fã do Shakespeare. E Avon é o nome do rio na cidade onde o Shakespeare nasceu, que se chama Stratford-upon-Avon, uma cidade na Inglaterra. E essa é a história da Avon. Eu acho interessante contar porque é uma marca que faz parte tanto do nosso dia a dia. A minha avó vendia Avon. E eu ia com ela, e a minha primeira dívida eu fiz na Avon, inclusive. Sim, eu aprendi a escrever meu nome, minha avó não sabia. Minha avó é uma mulher nordestina, negra e tal. Então as clientes dela são mulheres simples. E aí eu ia com ela, ela dava revista, as mulheres escreviam um nome assim, legal, eu escrevi meu nome em tudo que eu achei lindo. Aí um dia veio na caixa, eu tinha uns 4, 5 anos, minha avó, quem pediu isso? Eu! Chegaram as minhas coisas! E aí minha avó teve que pagar, então eu acho que é uma justiça histórica hoje a Avon me pagar. Eu tenho que um dia dar um salário para minha avó, eu acho que é justo. Então a Avon é essa empresa que tem no mundo inteiro e tem essa história super bonita de estar associada às mulheres, de ser uma empresa que não foi o propósito do McConnell, mas acabou acontecendo, de dar oportunidade para várias mulheres que não estavam trabalhando naquele momento, ou tinham que também cuidar dos filhos, tinham uma série de outras atividades, poderem ter acesso a uma renda. Pode passar, por favor. E o que é o Instituto Avon? O Instituto Avon no caso do Brasil, nós somos o capítulo brasileiro de uma história que é super antiga. Lá nos Estados Unidos, quando a Avon foi criada, era uma época em que as mulheres não podiam votar, não podiam ter conta em banco, não podiam pegar empréstimo. Então imagina, sem querer, esse homem criou uma série de mulheres que tinham recursos ali no estado de Nova York e que começaram a reclamar. Porque se a gente trabalha, se a gente tem dinheiro, se a gente é profissional, por que a gente não tem os mesmos reconhecimentos? Então a Avon, desde muito cedo, percebeu que era tão importante para os negócios que as mulheres soubessem vender e consumir os produtos, mas que as mulheres tivessem direitos básicos. A saúde, ao bem-estar, a segurança. Então, nos anos 50, em 1955, a Avon criou a Avon Foundation nos Estados Unidos. Aqui eu coloquei uma linha do tempo só para vocês entenderem. Em 86, a Avon é fundada, o primeiro nome é California Perfume Company, aí depois vira Avon. Só em 1920, as mulheres americanas brancas vão ter acesso ao voto. Olha, são quase 40 anos depois. Em 1955, a Avon cria a Avon Foundation. Só em 60, as mulheres americanas vão ter direito a ter conta bancária. Só em 65, o acesso total ao voto, as mulheres negras também. E só em 74, quase todo mundo aqui já era nascido, que as mulheres americanas têm direito a ter cartão de crédito. O cartão de crédito é uma cilada, é uma faca de dois gumes, nós bem sabemos, pagando o mínimo, não é mesmo? Mas é um exemplo do que é o acesso ao crédito. E quem empreende sem crédito? Não é mesmo? Pode passar, por favor. E aqui no Brasil, a banda não tocou diferente. As mulheres brasileiras, se a gente comparar, as leis também chegam com muito atraso em relação a que elas chegam para os homens no Brasil, né? Aqui no Brasil, as mulheres só vão conseguir votar, as mulheres
em 1932, né? As trabalhadoras domésticas, que ainda não têm todos os direitos que um trabalhador, que uma trabalhadora de outras categorias tem. Tem o seu primeiro sindicato em 36. As mulheres deixam de precisar da autorização do marido para trabalhar, para viajar, para abrir conta no banco em 62. A lei do divórcio só é aprovada em 77. Todo mundo que teve que se separar antes de 77 se desquitou, que era uma coisa super feia, né? As pessoas tinham um preconceito danado. Eu tenho uma tia desquitada. Ai, a sua tia é desquitada. Só em 79 que as mulheres brasileiras são autorizadas a praticar qualquer esporte. Até 79, esportes masculinizantes eram proibidos, entre eles o futebol. E aí a gente tem, olha como é recente, todas as políticas públicas que fazem parte do nosso dia a dia, né? As delegacias especializadas, aqui no Rio, DEAM, lá em São Paulo, DDM, a primeira foi em São Paulo, de 85, do dia 6 de agosto de 85, a delegacia lá na Praça da Sé, está fazendo 18. Hoje tem o Instituto Irmão, o Instituto Natura, que ele atua na causa da educação. A causa da educação leva 86% de todo o investimento social brasileiro. Longe de mim dizer que a educação não é um tema tão importante, mas adianta ter a melhor escola, o melhor professor, o melhor livro didático, se a criança volta para uma família violenta, se a criança passa por uma situação de violação dentro de casa? Não. Então, a gente tem que dividir melhor esses recursos para os temas. Então, o Instituto, ele investe em projetos, investe em pesquisa, investe em parcerias nas duas causas em que a gente atua. Pode passar, Gil, por favor. E aonde vocês encontram o Instituto? E nas redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem página, a gente tem YouTube, a gente só não tem Twitter. E aí a gente tem vários materiais que estão em e-book, que dá para passar pelo WhatsApp, que eu super recomendo que vocês conheçam. Por exemplo, a gente tem esse guiazinho, se vocês entrarem no site, vocês podem compartilhar, vocês que conhecem muita gente. O do câncer de mama, que é sobre cuidados e saúde com as mamas. Esse aqui laranjinha, que eu acho muito legal, que é o seguinte, fala-se muito em câncer de mama em outubro, né? Faça a sua mamografia, se toque, não existe autoexame, gente. Se toque, conheça suas mamas. Mas e se acontecer de ter um diagnóstico aí? É para isso que é esse livrinho laranja. Qual é a jornada que passa uma pessoa com diagnóstico positivo de câncer de mama? Lembrando que quando diagnosticado precocemente, tem até 95% de chance de cura. Quem procura acha, como diz uma médica parceira nossa, e quem acha cedo cura. A gente precisa lembrar disso. A gente também tem um guia de bolso dos relacionamentos saudáveis que a gente produziu pensando, muito se fala do que é violência, mas e o contrário? O que é um relacionamento bacana, respeitoso, né? Não seria mais legal, ao invés de falar do que não pode, a gente falar do que seria bacana esperar? Esse é um dos materiais que tem lá. A gente também tem um podcast, volta por favor, Gil, que está no Spotify, que está no Deezer, que é pensando justamente também na população que nem sempre tem acesso à letra escrita, que gosta mais de ouvir. A gente está falando de Brasil, então são 10 episódios super curtinhos, uma linguagem feita por jornalistas, uma linguagem super acessível para falar dos dois temas que a gente trabalha. A gente tem alguns serviços, uma delas é a Ângela, ela é um chatbot. Vocês sabem aquela que nem tem de loja, que enlouquece a gente? Que a gente fala, não, eu quero falar com a atendente. Não é o caso da Ângela. A Ângela é um número que a gente criou durante a pandemia. É um número de WhatsApp, vale para o Brasil inteiro. Por exemplo, a pessoa está com uma dúvida, ela quer saber qual serviço procurar, ela quer saber, antes, né, de se fortalecer o suficiente para buscar a política pública, ela pode saber o que pode acontecer. A Ângela é 100% gratuita, ela tem uma escutativa com profissionais especializados também do Bem Querer Mulher, que é o nosso parceiro operacional do próprio Acolhe. Enfim, essa é a carinha dela, que é para a pessoa salvar ali no WhatsApp e não seja a pessoa. Porque acontece, a gente sabe que está na ponta, sabe? Se o agressor muitas vezes tem acesso ao celular, tem acesso às redes sociais da mulher. E se você registrar ali pedido de socorro, pode colocar você e a pessoa que está te ajudando em risco. Vocês viram o caso da psicóloga que foi assassinada recente, há umas 2 semanas, por um agressor, porque ela atendia a mulher em situação de violência? Então, todo cuidado é pouco quando a gente está falando desse cenário. Aconteceu, gente, isso em todos os jornais, super triste. Por favor, pode passar. E a gente também tem uma parceria com uma outra ONG, que é o Ligue Câncer. Eu queria saber disso antes de trabalhar no Instituto Avon.
É um número 0800, vale também para o Brasil inteiro, gratuito, assim. Estou com uma suspeita de câncer, eu tive um diagnóstico de câncer, quais são os meus direitos? O que eu devo esperar do tratamento? Sabe aquilo tudo que o médico não fala pra gente de via? O Ligue Câncer é um serviço gratuito para isso. Então espalhem a palavra do Ligue Câncer. Eu queria que tivesse o Ligue Câncer na caixa de leite. Só que a gente não tem recurso para pagar as empresas de leite para colocar. Mas é um serviço que coloca todas as informações, que acompanha a pessoa, que, por exemplo, não estou conseguindo marcar minha mamografia. Aonde eu vou para conseguir? Não estou conseguindo marcar a biópsia. Não estou conseguindo que comecem o tratamento. No meu município não estão dizendo onde faz tal coisa. O Ligue Câncer apoia o Brasil inteiro. É um serviço que tem mais de 10 anos especializado em ajudar a transitar pelo câncer, que é só uma doença, como qualquer outra. Não devia ser uma palavra que a gente tem dificuldade de falar. Morre mais gente de pressão alta, de problemas cardiovasculares do que de câncer, mas a gente não fala, né? Ai, fulano tá com aquela doença que tem nome com P, pressão alta. Mas a gente faz isso com câncer. A gente tem que acabar com os tabus. 0800 773 1666. Vocês vão receber esse PPT, tá? Eu já passei pro pessoal da secretaria e vocês podem utilizá-lo também. Pode passar. E aí vamos... Por que o Instituto trabalha com a temática de enfrentamento às violências contra mulheres? Porque esse é um assunto muito presente na vida das mulheres no mundo, mas em especial no Brasil também. Uma outra parceria que a gente recentemente lançou é junto com o Senado Federal, é esse portal que está lá no Senado, chama Mapa Nacional da Violência de Gênero. A gente reuniu todas as principais estatísticas nacionais sobre violência contra mulheres. Porque a gente sabe que quando a gente vai buscar um dado, a gente tem que ficar achando numa reportagem, né, ou num relatório. E a gente pensou, mas se tivesse um portal, uma plataforma que reunisse, fizesse uma série histórica, permitisse que eu quero ver o meu estado em comparação ao resto do Brasil. Então isso é o Mapa Nacional da Violência de Gênero. E um dos dados que o Mapa Nacional trouxe pra gente, um dado inédito, é que das mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, 6 em cada 10 não buscam ajuda. Isso é o que a gente chama nos estudos de subnotificação. Quer dizer, se os nossos números são altos, quando aparecem no jornal, né? Registros de BO no Brasil bateram recorde histórico. Já é assustador, mas a maior parte absoluta sequer está virando registro. Essa é a nossa realidade, pode passar, gente. E aí, essa é uma pesquisa feita pelo Senado, bianualmente, uma pesquisa nacional, a maior série histórica, que é a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, e ela perguntava para as mulheres brasileiras, você já passou por algum tipo de violência doméstica e familiar? 30% disseram que sim, a média nacional. E aí se perguntava para essas mulheres, o que você fez? 60% disseram que procuraram ajuda da família. 45% procurou a igreja. 42% procurou os amigos. Só a partir do 31% vão aparecer as delegacias. O 180 não dá nem 1%. Ou seja, esse é um problema que as pessoas ainda estão tentando resolver de forma privada. A maior parte das pessoas não está chegando nem na gente. E as que chegam têm chegado mais pela polícia. Que, convenhamos, idealmente, não é um lugar, né? Eu tenho um respeito enorme pelo trabalho policial, mas o trabalho policial serve para determinadas coisas. Não é o lugar do acolhimento, o trabalho policial. Então, às vezes, eu sei que as pessoas saem frustradas da delegacia porque elas buscam na polícia algo que não é a função da polícia entregar. Pode passar. E aí, quando a gente vê... Lembra que a média brasileira é 30%? Quando a gente recorta por estado, o Rio é o terceiro estado com o maior número de respondentes de mulheres que passaram por violência doméstica. A gente está acima da média nacional aqui. A gente só está atrás do Amazonas e de Roraima. Mentira, Rondônia. Ou seja, a gente está numa realidade ainda, num país violento, mas num território absolutamente violento contra as mulheres. Pode passar. E aí essa pesquisa do Senado, ela também faz uma pergunta interessante. Beleza, a gente perguntou direto para as pessoas, e aí, você já passou por algum tipo de violência doméstica familiar? E 30% das mulheres disseram que sim. Mas aí eles chegaram para aqueles outros 70% das mulheres que disseram não,
e perguntarem, você já passou por alguma dessas situações? E listam uma série de situações, que são violência doméstica. E aí, dessas que disseram não, mais 18% da população feminina brasileira passou por violência doméstica familiar. Então, a gente tem a violência declarada, reconhecida, e a desconhecida. Pode passar, Gil, por favor. Então, essas são as perguntas que são feitas. Nos últimos 12 meses, alguém te ameaçou, te bateu, te empurrou, e as mulheres disseram que não tinham passado, mas depois elas reconhecem que elas viveram essa situação. Pode passar, por favor. O que nos leva, então, a 48% da população brasileira feminina acima de 16 anos. Metade das mulheres no Brasil já sofreu algum tipo de violência doméstica familiar. Dá 40 milhões de pessoas. É absurdo. E aí, quando a gente refaz os cálculos da média, de novo, o Rio cai em algumas posições, mas, de novo, o estado do Rio de Janeiro está acima da média nacional. A média nacional é esse pretinho aqui, o Rio está aqui. O Rio está sempre pior, comparativamente, considerando o tamanho do estado, a quantidade de recursos que o estado tem. Porque eu estou falando aqui de estados que não recebem quase nada. O Acre, o Amapá, são estados com uma precariedade orçamentária absurda. A gente, no Instituto roda esse Brasil inteiro. Eu vejo as dados da rede. É um absurdo o Rio estar aqui. É um absurdo. E a gente faz parte dessa tentativa, dessa resposta. A gente vai continuar acompanhando, e daqui 2 anos, na próxima edição da pesquisa, a gente vem aqui comemorar que o Rio vai cair. E vai continuar caindo. Porque política pública precisa também de monitoramento e avaliação, para eu poder disputar o recurso. Vou chegar para o governador e vou falar, me dá aí recurso. O que você vai fazer? Vai melhorar a conta? Não sei. Eu já devo falar. Ó, a gente quer cair em 5 posições ali do Rio. Dá tanto. 2 anos a gente repactua. Pode passar. E aí essa pesquisa também pergunta para as mulheres que tipo de política pública ou serviço elas conhecem. Isso é muito legal, muito especial para vocês. A Delegacia de Defesa da Mulher, de longe, é mais conhecida. Mas a gente também, antes, não perguntava. Eu que pedi para colocar, eu mesmo, Bia, pedi para o Senado colocar os serviços de assistência social, CRAS e CREAS. Aqui, como vocês são conhecidos. 87%. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Saber que a população conhece. Porque é uma dificuldade espalhar essa informação. Competir com delegacia, com polícia, que todo mundo sabe que existe. Então, vocês têm um nível, a gente chama no mercado de awareness, né? De conhecimento altíssimo. Pode passar. E não só de conhecimento, mas eles também são muito bem avaliados. Em geral, as políticas públicas, a gente vê no jornal e a gente sabe que tem muito defeito, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa ruim. Mas quando a gente pergunta mesmo para as mulheres que usaram esse serviço, se você somar esse azulzinho com roxo, alguém considera ótimo e bom. A maior parte absoluta achou que foi satisfatório o atendimento. Ou seja, às vezes a gente também está olhando para a exceção, a gente precisa ter essa consciência. Pode passar, gente. E aí uma outra pergunta que essa pesquisa fez, a Lei Maria da Penha está fazendo 18 anos agora, é uma lei, uma das leis mais conhecidas no Brasil, a gente gosta de se gabar disso, uma das 3 melhores leis do mundo. Mas a pesquisa perguntava para as brasileiras, você conhece bem a Lei Maria da Penha? 8 em cada 10 disseram que não, que conhece quase nada. Tipo, sabe que ela existe. Sabe que é uma piada. Ah, vou chamar a Maria da Penha. Mas o que exatamente eu posso fazer para usar? Então, ou seja, as pessoas... Isso explica a subnotificação. Eu sei que tem um equipamento, eu tenho um fenômeno muito alto, mas eu não sei o que a lei me garante. Por que eu vou procurar? E esse é um outro número que a gente tem que baixar. E no mês que vem, em junho, a gente vai lançar esse dado por estado. Vamos olhar o Rio de Janeiro junto? Eu quero ver. Estou esperando o pessoal do Senado mandar essa planilha para mim. Bom, então a gente pede muito como sociedade que as mulheres denunciem, né? Não são as campanhas? Não se cale, a foto de uma mão na boca, né? Então fale, busque ajuda. Mas o que a gente oferece para as mulheres enquanto sociedade? Né? Pode passar. A gente oferece, por política pública, a rede de enfrentamento e a rede de proteção, de atendimento, que são definidas a partir, inclusive, de normativas. Né? Vocês fazem parte oficialmente dessas redes. Pode passar, gente. Né? Então, esses aqui são alguns modelos que estão no site do governo, no site do TJ, se não me engano, do Sergipe, eu acho.
no Distrito Federal, não sei, mas são alguns dos modelos que eu acho mais bacanas, que mostram o que é a rede, né? São esses diagramas assim de Venn. Mas aí quem está faltando? Porque tem justiça, saúde, segurança pública e assistência social. Aí, né? Quem está faltando aqui, que faz parte da rede e nunca está nos anagramas? Educação. Eu sempre falo isso, porque na cidade mais precária, no lugar mais longínquo, o que tem? Escola. Falta educação, sem dúvida. E quem mais falta? Pode passar. Falta a sociedade civil. Falta o terceiro setor. Quantas ONGs, quantas organizações da sociedade civil, de mulheres, são importantes para fortalecer as políticas públicas, ainda mais numa área que a gente sabe que é subfinanciada, que não recebe recurso suficiente. Então, qual é o papel da sociedade civil? É se virar para o Estado e dizer o que a gente pode fazer para ajudar. Ir atrás de recursos. É o que a gente faz no Instituto Avon. A gente bate na porta de todo filantropo, um gringo rico. Ei, dono do Google, você não quer investir em projetos sociais no Brasil? Ei, muito ricos da área da indústria farmacêutica. Vocês não querem que as mulheres brasileiras morram menos de câncer de mama? Esse é o nosso trabalho. É difícil, é muita porta na cara. Para a gente pegar e trazer esses recursos e falar para o Estado o que a gente pode fazer para ajudar. Porque o papel de entregar a política pública é do Estado, não é da ONG. A ONG, ela é o quê? Ela é um apoio. Ela é mais uma opção para andar junto na direção da cidadania. Pode passar, gente. E a gente sabe, a gente anda no Brasil inteiro, a gente tem vários eventos, vários espaços de formação, e a gente sabe que tem vários dilemas na atuação da rede. Aliás, o próprio termo rede, ele é bem bonito, né? Mas ele é difícil pra caramba de fazer acontecer. Tem uma parceira nossa, lá do Bem Querer Mulher, ela fala que a rede é quase igual um polvo sem cabeça. É um monte de tentáculo, às vezes sem uma orientação, e todo mundo tenta ter o seu melhor, mas sem ter um lugar para se organizar, para ter parâmetros em comum. Então, por exemplo, polícia. Qual é o indicador de eficiência do trabalho policial, da Polícia Civil? Inquérito relatado. Chegou lá o boletim de ocorrência, ele virou um inquérito, eu relatei o prazo. Isso significa que a mulher está viva? A mulher morreu e o inquérito acabou. Foi lá para denúncia de homicídio. Isso significa que a pessoa foi bem atendida? Qual é o indicador de qualidade da área da saúde? Encaminhamento e referenciamento. Significa que eu prestei atenção, porque eu mandei aquela mulher de volta para um lar violento? Quem tem, e eu acho que deveria ser a cabeça, eu não tenho esse poder, se eu tivesse a varinha de condão, quem deveria ser a cabeça da rede? Eu acho que talvez vocês concordem comigo. Assistência social. Quem está olhando para a possibilidade de transformação na trajetória daquela pessoa, da jornada? Quem está olhando para o indicador que importa para a sociedade? Assistência social. Quem ganha menos? Assistência social. Quem tem menos poder? Assistência social. Tem alguma coisa errada, né? Então a gente está nesse esforço, junto com vocês, levando o Brasil inteiro no Ministério. Cadê a assistência social aqui? Cadê o reconhecimento desses profissionais? Quem está na ponta? Quem está na rua? Além de vocês, os agentes comunitários de saúde. Não é? E a gente sabe que tem vários desafios e dilemas da rede. Eu estou com medo de não dar tempo da gente falar de tudo, mas eu falei, eu acho que uma boa parte daqui, mas é isso. Cada setor age do seu jeito, tem as suas regras, os protocolos. Os que têm mais poder, justiça. Quem tem mais poder nisso tudo? O tribunal, né? O vizinho, né? É o vizinho aqui do lado, não é? Pode. Posso dar só uma palavra? Pode, deve. Ai, gente, o que eu falei? Eu sou metida mesmo. Queria, em primeiro lugar, né? Sou Aline em inglês, acho que a maioria aqui já me conhece. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os municípios aqui presentes. A quantidade enorme aqui de técnicas, né? Só para fazer uma pontuação, Bia, que o público que a gente tem aqui hoje são as técnicas, as coordenadoras, porque talvez tenha faltado também esse diálogo aqui entre a gente. Mas são as técnicas, as coordenadoras responsáveis pelos centros especializados de atendimento à mulher.
E aí eu acho que é bom deixar isso claro, porque algumas dessas unidades, de fato, estão vinculadas à assistência social. Mas grande parte hoje, eu acho que é importante a gente marcar isso, que é um esforço dos municípios que estão hoje vinculados, de fato, à política da mulher. Exatamente. Então, muitos municípios hoje já têm as OPMs, que são os organismos de política para a mulher. Nós vamos chegar lá, tá? E aí, muitos já têm secretarias, subsecretarias de política para a mulher que não necessariamente estão vinculados à assistência. Então, só para você entender, assim, que a gente tem esses dois públicos diferentes aqui. Não, eu entendo, mas eu sustento, porque eu acho que dentro dos organismos de política para as mulheres, é exatamente isso que a Aline falou, né? É óbvio que a gente precisa de uma cabeça, mas essa cabeça, ela tem que ter a noção, não precisa ser o órgão público da assistência social, mas precisa saber da importância da área da assistência social dentro dessa resposta coordenada. Ela pode estar dentro da Secretaria da Mulher, inclusive deve, porque é uma das outras coisas que o Instituto Avon defende, o crescimento de organismos de política para as mulheres, mas a importância do olhar da assistência social, que é esse olhar integrado que atravessa todas essas áreas, que não está na justiça, não está na saúde, nem está na polícia, né? Mas a gente está de acordo. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí os desafios e os dilemas, né? Que são a separação e o divórcio, que não significam o fim da violência, e quem é de fora sempre acha isso. Houve uma história de porque não terminou. Às vezes a separação aumenta a violência, aumenta o risco. Muitos feminicídios acontecem no momento do rompimento. Os filhos e as filhas, que são, eu não gosto nem desse termo, mas é o termo da literatura, né? De vítimas secundárias. Eu acho que são tão vítimas quanto quem está numa família violenta, num lar violento. Várias demandas que estão junto com a violência: divórcio, guarda de filho, pensão, bens materiais. Enfim, a ausência e quase completa inexistência de políticas de saúde mental no nosso país, né? Porque também quem está faltando ali, psicólogos e psicólogas, que também são muito centrais para a gente endereçar essa questão. Enfim, podemos seguir. E aí, para a gente ter uma noção do tamanho do problema que a gente tem, no Brasil, de maneira geral, só 2,4% dos municípios oferecem casas-abrigo. Se o seu município tem, que é o caso do Rio Capital, a gente está entre os 2,4% de municípios do Brasil. É um absurdo. Só 7% das cidades têm delegacia especializada. Então, assim, as pessoas conhecem a política pública e a política pública nem está disponível para elas no território delas. Via de regra, pode passar, gente. E para vocês terem uma ideia, aqui é os números de feminicídios sendo registrados no Brasil nos últimos anos, né? Ele só vem crescendo. E as OPMs, como a Aline bem falou, elas decresceram. De 2016 até ano passado, em 2016 a gente tinha 700 organismos de políticas para as mulheres e a gente passou a ter 258. A gente vai andando na contramão da história. A gente perde 63% dos nossos organismos. Não é a realidade do estado do Rio de Janeiro, mas é a realidade do Brasil. Né? Esse é o país que a gente está. Pode passar. E se a gente pudesse oferecer, pensando em tudo isso, pensando em como a rede precisa desse olhar da assistência social, mas é bom que a Aline tenha falado isso, que aí a gente melhora a nossa fala. O olhar, e não necessariamente a secretaria ou a área. O olhar da assistência social, o olhar da saúde mental, o olhar que seja integral para a mulher e não para resolver aquele problema imediato, que muitas vezes é o olhar da polícia, que é o olhar da justiça criminal. E se a gente pudesse oferecer junto com o Estado um acolhimento que também envolva carinho, que também envolva cuidado, que também envolva hospitalidade. Porque a gente sabe que no Brasil, eu ando em centros de referência, no Brasil inteiro, às vezes os mais bacanas, que em geral o que define ser bacana não são os profissionais, né, que estão ali dentro. Com as profissionais mais bacanas, mais engajadas, né? Mas a gente sabe que nem sempre tem recurso para que seja um lugar bonito visualmente, né? Que é simples, muitas vezes é de concreto, com cadeira, né, ali de plástico. E se a gente conseguisse se juntar ao Estado e oferecer algo que naquele momento mais difícil na vida da minoria das mulheres que pede ajuda para o Estado, a gente pudesse dar para ela um respiro. A gente pudesse
pudesse dar para ela quase que um abraço. É assim que surgiu o Acolhe. Pode passar. O Acolhe, então, é a gente bateu na porta da Accor, que é uma empresa de hotelaria, dona dos hotéis Ibis, Novitel, Mercury, todos eles são dessa marca francesa chamada Accor. Eu também achava que era Accor. Accor é aquele chocolate da Tortuguita. Os franceses do hotel são Accor. Aprendi com eles. Aliás, aprendi com eles que nem é Ibis, é Ibis. Mas eu não falo, porque senão as pessoas acham que eu estou falando errado, né? Só nas reuniões dele eles falam Ibis. Eu não vou falar, eu vou ficar... Eu estava vindo de Jacarepaguá mesmo, e tem um Novitel e um Ibis ali na frente do Shopping Metropolitano, ali naquele pedaço que chamam de Barra, mas é Curicica. E aí eu fiquei pensando, o Ibis Curicica. Na verdade, não deve ser Ibis Bar, mas é Ibis em francês. E ela foi a única marca naquele momento que falou, vamos junto, vamos botar dinheiro, vamos botar recursos, vamos pensar em como apoiar o Estado. A gente ouvia de muitos parceiros, de várias políticas públicas, que uma coisa que estava faltando é o seguinte, mesmo quando eu consigo o abrigo sigiloso, tem muitas mulheres que elas não querem ir, porque o abrigo tem um monte de regra, porque nem sempre pode levar o filho, porque às vezes tem que entregar o celular, porque já é, gente, super violento pedir para uma pessoa, qualquer pessoa sair da casa dela. A nossa casa é muito a nossa identidade. Falar para você, sai da sua casa. Vocês estão acompanhando o desastre das chuvas no Rio Grande do Sul? E tem cidades inteiras sendo evacuadas. Imagina chegarem para você e falar, sai da sua casa. Em alguns casos, não pode nem levar o animal de estimação. Então já é violento esse processo. E aí põe um monte de regras, né? Então a gente percebe que tem uma demanda, a gente ouve isso das redes, para um tipo de abrigamento temporário, que é o tempo, muitas vezes, da mulher que faz o boletim de ocorrência, está esperando a medida protetiva sair, está esperando conseguir organizar a escola do filho para ir para uma outra cidade onde mora a mãe, precisa daquele momento para pensar, porque vai ali na polícia, mesmo que sejam os melhores policiais que façam o melhor atendimento, sai com o papel na mão e volta para casa. Muitas vezes com um agressor. Então, se a gente pensasse nessa solução temporária, que não fosse a solução do abrigo sigiloso ou do abrigo do Estado, mas que fosse uma opção, que se juntasse a ele e que fortalecesse também as políticas públicas, porque a gente precisa fortalecer os nossos organismos de política para as mulheres. Então, junto com o abrigamento, a gente oferecesse, se a rede quiser, treinamento, capacitação, uma série de outras atividades que a gente consegue oferecer. Foi assim que nasceu o Acolhe. Ele nasceu na pandemia, quando a gente começou a ver nos outros países lá de fora que a orientação era que para as pessoas ficarem assim em casa. A maior parte das pessoas não conseguiu ficar em casa. Duas mais pobres, né? Mas muita gente conseguiu ficar em casa. E mais gente em casa significa o quê? Aumento de violência doméstica familiar. Então, isso aconteceu na China, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu na Itália. A gente estava só esperando a onda da Covid chegar aqui e acontecer aqui. Ao mesmo tempo, os hotéis estavam vazios. Porque as pessoas não estavam podendo viajar, fazer turismo, se hospedar. Então, foi assim que o projeto surgiu. A gente pensou que ele era um projeto temporário. Só que a gente percebeu que há tanta demanda e há tanta oportunidade de aprender que a gente transformou ele num projeto permanente. Pode passar. E aí, o que o programa Acolhe faz? Ele oferece abrigamento temporário alternativo para vítimas, para mulheres em situação de violência, que determinados perfis de risco, a gente chama de moderado, mas a gente depois vai conversar sobre algumas possibilidades criativas. Então, a gente oferece isso em hotéis da rede Accor, junto com o acompanhamento multidisciplinar diário e intensivo, que é feito remoto por uma equipe de uma outra ONG lá de São Paulo, chamada Bem Querer Mulher, mas que tem profissionais do Brasil inteiro, inclusive uma das responsáveis, depois eu vou falar um pouquinho, é a Olivia, que está aqui no estado do Rio, está em Petrópolis, com permissão para acompanhantes, até 4 pessoas por quarto. Ah, mas se a mulher tiver 6 filhos, já aconteceu, né, Olivia? O que a gente pensa? A gente não pode, por lei, deixar 2 menores de idade sozinhos num quarto de hotel. Se tiver uma outra pessoa adulta, a irmã, a mãe, que possa ficar no outro quarto com essas 2 crianças ou adolescentes, é possível. Por isso que o Acolhe, ele é muito plástico. A gente tendo criatividade, a gente consegue pensar em soluções inusitadas.
E os acompanhantes não precisa só ser filho ou só parente. A gente entende que a mulher em situação de violência que buscou ajuda, ela está vulnerável. Ela está adoecida, às vezes enfraquecida. E mandar essa mulher ficar sozinha, né? Então, se alguém puder ficar com ela, até para fazer companhia, poder acarinhá-la, essa pessoa entra como acompanhante. E muitas mulheres são as cuidadoras dos idosos, são as cuidadoras das pessoas com deficiência. Na verdade, quase sempre somos nós, né? Honestamente. Então, é pensando nisso que a gente tem essa política mais permissiva com relação aos acompanhantes. O Acolhe é uma opção à rede pública. Isso é sempre muito importante. A gente não concorre com nenhum tipo de serviço existente, porque não é nossa função substituir o Estado. A nossa função é apoiar o Estado a entregar políticas públicas melhores. A gente é um aliado, então, quando a gente construiu o Acolhe, era fundamental que ele olhasse tanto para a mulher em situação de violência e seus acompanhantes, como olhasse para a rede. É muito importante para a gente, não está aqui, mas imaginem aqui comigo, a minha coordenadora também de enfrentamento, que é a Ivanda, é uma assistente social de formação, e a gente tem muito essa preocupação. Quem cuida de quem cuida? Quem olha para quem olha? É duro trabalhar com uma realidade difícil, violenta, todos os dias. A gente vai criando vários mecanismos, nenhum saudável. Porque a gente também não tem, né, às vezes, o apoio para isso. Então, a Acolhe tem essa missão também de acolher a rede. Então, a rede liga, olha, tem um caso que a gente não sabe como fazer. Será que algum outro território do Brasil já teve um caso assim? Ou a gente aqui está com uma crise. Será que a gente pode montar um comitê para pensar uma solução criativa? Ou, por exemplo, no meu território nunca ofereceram um treinamento para usar o Formulário Nacional de Risco, o FONAR, que era o FRIDA. Será que vocês não podem oferecer para a gente, remoto? Acontece, gente, no Brasil, né, Olivia? A maior parte dos territórios nunca nem ouviu falar do formulário. Então, a gente oferece sempre essa possibilidade de qualificação, de capacitação, de fluxos, de protocolos, de treinamento. E a porta de entrada para o Acolhe é sempre a rede, são vocês. Não é a mulher em situação de violência que liga para o Acolhe. A mulher vai até a rede entende que aquela é uma situação que se beneficiaria do Acolhe e a rede entra em contato com a gente para abrigar, possivelmente, essa mulher. A gente oferece também uma série de outros suportes e apoios para a rede e a gente acredita numa política de segurança que não seja só pela repressão, que não seja só mulher busca a polícia, porque a polícia ela é ali para olhar o crime e o crime vai olhar para o criminoso, mas que olhe para a pessoa que foi violada. E como é que a gente consegue entregar junto a mais dignidade, né, mais cidadania para essas mulheres? Pode passar, Gil. Então, esse material que eu fiz para vocês, ele é enorme, para vocês terem a maior quantidade de informações possíveis. Mas aqui não, a gente não vai bater uma por uma. Mas então o que acontece? A gente recomenda o mínimo de tempo necessário para que, por exemplo, se acione uma política mais permanente. No meu território tem auxílio aluguel, no meu território a gente encaminha, ou por exemplo, como está acontecendo agora, né, Olivia, uma mulher. Ela vai para um outro estado que é onde mora a família dela. É o tempo de articular, de ver a coisa da escola das crianças, né, dela, no caso dessa moça, mudar a OAB dela, que ela é advogada, enfim. Então, quanto mais a gente souber gerir bem a quantidade de mulheres abrigadas, mais mulheres a gente consegue ajudar. Então, o Estado do Rio, inclusive, fez o que a gente considerou o padrão ouro, que é sugerir, né, cerca de 5 dias ali, como média, a possibilidade de extensão em exceção. A Olivia mesmo estava me contando lá embaixo. Aconteceu que o juiz em tal lugar. Onde foi esse do juiz que pegou dengue? Foi em Feira de Santana. Na Bahia. O juiz pegou dengue. Que ia conceder então o juiz pediu, pelo amor de Deus, será que a gente não consegue estender? Porque eu peguei dengue, está na minha mesa, mas eu não posso lá assinar. Teve uma situação de exceção, por exemplo, que foi um caso que a mãe foi buscar a moça que estava em cárcere privado no interior de São Paulo, com 3 filhos pequenos, para levar para o Rio Grande do Sul. Aí o que a gente fez com a Acolhe? Elas vieram dirigindo, a gente fez, de tempos em tempos, elas paravam num território que tinha um Acolhe, dormiam ali, ficavam um tempo ali para descansar,
Então, elas demoraram 4 dias para chegar em Porto Alegre porque elas foram parando, até porque tinham crianças muito pequenas e a mãe era uma idosa dirigindo. Então, pode passar. Pode passar, que a gente já falou. O Acolhe, ele tem 5 pilares. Eu não sei o que aconteceu com essas cores, eu fiquei tentando entender, tá, gente? Mas não tem nada de diferente nesses pilares, não. Foi o negócio do PowerPoint que fez. É um pilar de abrigamento, um pilar de suporte emocional, um pilar de capacitação e treinamento, que, por exemplo, de cara, a ACOR oferece uma série de treinamentos online profissionalizantes. A gente faz parceria com uma série de outras marcas, vai atrás para conseguir, por exemplo, vagas de emprego. Esse é o pilar mais difícil de fazer acontecer, tá, gente? Todos são difíceis, porque todo mundo acha esse problema importante, mas ninguém quer botar recurso. Mas esse é muito mais difícil de fazer acontecer. Mas a gente bate na porta de todas as marcas, de todas as empresas, dizendo, vamos contratar mulheres em situação de violência que precisam se recolocar, com um olhar carinhoso para elas, enfim. A gente está fazendo na Natura. E a reinserção dessa mulher na sociedade mais acolhida. Pode passar. E aí, quais são os critérios de elegibilidade? Quem é a mulher que pode usar o Acolhe? Você quer falar um pouquinho, Olivia? Vocês não estão saco cheio de mim, né? Gente, a Olivia é a responsável pelas nossas operações com o Bem Querer Mulher, que é o parceiro de campo. Ela é assistente social de formação. E nossa colega fluminense. Você nasceu em Petrópolis? Nasci em Petrópolis. Nascida em Petrópolis. Ela trouxe biscoitos de Petrópolis pra mim. Me invejem! Então, como a Beatriz falou, eu sou assistente social de formação, tá? Assim como todas vocês, eu fiz parte do Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Eu era assistente social do Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Petrópolis. Sueli está aqui de prova, né, Sueli? Quantas vezes você já me viu bater na sua porta e falar, Sueli, pelo amor de Deus, eu preciso acolher essa mulher, sabe? E quantas vezes eu já fui essa pessoa que estava... Profissional de assistência social é um pidão, né? É um pidão. É um pidão. E quantas vezes eu já me vi também numa situação em que a mulher às vezes precisava de 1 ou 2 dias só para se organizar. E assim, a gente sabe que sair, por exemplo, de Petrópolis às vezes de noite para acessar o abrigo sigiloso, ou às vezes não é necessário ela ir para o abrigamento sigiloso, né? Então, ou é uma mulher que está com filho, que tem uma idade que já não pode ir para o abrigo, 18 anos. Eu já fui essa profissional que precisava abrigar. Eu gosto muito de falar sobre isso, por quê? Porque aí, quando a gente fala assim, eu já trabalhei no Centro de Referência e Atendimento à Mulher, e não foi 1 ano, 2 anos não, foram 7 anos. Então, assim, eu entendo toda a realidade de um município, eu entendo todas as dificuldades que a gente passa. Eu já fiz acolhimento no Acolhe, já precisei imprimir coisa, não imprimia de jeito nenhum, fiquei no desespero. Então, assim, a gente hoje tem esses critérios de elegibilidade, até mesmo baseado nas situações que a gente foi vivenciando ao longo dos anos que o Acolhe aconteceu. É o famoso se tem regra, porque já aconteceu. Exatamente. A gente pode até contar. Exatamente. Então, assim, a primeira, claro, é a gente, mulheres em situação de violência doméstica que estejam sendo atendidas pela rede multidisciplinar nos seus territórios. Parece uma regra bem básica, mas agora mesmo acabaram de mencionar lá no Pará por uma mulher que sofreu um atentado junto com o namorado. Então, assim, não é uma pessoa que está em situação de violência de gênero, é uma pessoa que está sofrendo um atentado, certo? Acontece muito em territórios, porque a gente sabe que tem, por exemplo, tem uma deficiência na política de moradia, as políticas de moradia. Então, tem pessoas em situação de rua, imigrantes. A gente recebe esses pedidos, né, Olivia? As mulheres afegãs que chegaram em São Paulo ficaram muitos meses morando no aeroporto. Mas não é... A gente tem que reconhecer que não é a nossa expertise. Então, a nossa expertise é para mulheres em situação de violência doméstica. Violência doméstica, a gente abre para violência de gênero quando... Né? Mas, assim, parece óbvio, mas como eu te falei, a gente recebe muito pedido assim, tá? Então, assim, seja feita a realização da avaliação de risco, né? Que vai ser executada pela gente. Vocês vão encaminhar o formulário. Eu sei que a maioria dos CEANs aqui tem um formulário muito completo, que é mais completo até que o FONAR, tá? Mas vocês vão encaminhar pra gente, a gente vai avaliar aquele risco, né? Que a gente vai verificar, de acordo com o questionário CNJ, a gente vai ver
Se a mulher tiver registro de ocorrência, vocês vão encaminhar. Aqui é registro de ocorrência, que não é boletim de ocorrência. O Rio é sempre diferente, o Brasil inteiro é BO aqui, né? Aqui é RO. Entendeu? Então, quando eu vou dar palestra, às vezes eu falo, quando a mulher tem o RO e alguém olha, agora acabou isso, né? Mas há um tempo atrás eu falava, as pessoas ficavam me olhando assim. Então, assim, quando ela tem o registro de ocorrência, encaminha. Porque a gente sabe o quê? Que não é, às vezes, não é aquele momento de judicializar a ação. Mas a mulher precisa romper o ciclo da violência. Então, a gente não vai exigir aquilo. A gente vai pedir, se tiver, vocês vão encaminhar tudo que ela tiver. Registro de ocorrência, medida protetiva, pedido da medida, aí encaminha a documentação completa. E aí, se possível, a gente pede aos centros de referência, né, os centros de referência, aos CRAs, quando não tem, né, nas localidades, um relatório, tá? Não é nada assim gigante, não é nada que a gente escreva. O primeiro relatório que eu fiz tinha 3 páginas, não precisa nada disso. Então, assim, um relatório, um resumo, né, um breve relato da situação de violência, contendo o motivo que vocês estão solicitando o abrigo e um plano de ação. Então, por exemplo, estamos solicitando o abrigamento dessa mulher por 5 dias até que a passagem dela de recâmbio saia. Ou estamos solicitando o abrigamento até que a medida protetiva seja deferida. Isso que a gente precisa. Vai explicar, ela não tem como permanecer na casa dela porque o agressor tem fácil acesso à residência, ou ela está morando próxima à casa dos sogros. Então, ou mora no mesmo terreno, por exemplo. No mesmo terreno. Justificou, mandou pra gente, a gente vai avaliar, estando dentro desses critérios, né? E aí a gente tem umas outras questões que a gente precisa avaliar também, que não está em risco iminente de morte no território da hospedagem. E aí, assim, não é aquela mulher que você viu mandar pra Sueli, entendeu? Importante, posso fazer um parêntese, Olivia? Por que a gente fala no território? Porque, por exemplo, para utilizar o ACOR, tem que ser do município, nem todo lugar tem hotel da ACOR, né? Então, assim, os municípios que têm hotel da ACOR estão numa situação mais confortável. Mas nada impede que outros municípios, sejam vizinhos, desloquem, né, a mulher para esse hotel, como às vezes em outros estados do Brasil, que às vezes só tem na capital, só tem hotel na capital. Eles se organizam de outras maneiras que o território leva a mulher até esse lugar. Então, por exemplo, às vezes o risco de vida aconteceu no Amazonas, né? É um lugar, a gente recebe mulheres que vêm de barco por 4 horas até Manaus. Aí, mesmo que ela esteja em risco muito naquele território, ela está muito longe do território. A gente consegue abrigá-la ali em Manaus. O que a gente não pode garantir é a segurança de jeito nenhuma dessas substâncias. Que ela não esteja em situação de rua. E aí, assim, a gente não está falando da mulher que saiu de casa e ficou em situação de rua por conta da violência. A gente fala das pessoas que usam a rua como meio de sobrevivência. Também requer um manejo específico, né, da assistência, a gente sabe que de pessoas mesmo que lidam, né, com população em situação de rua. E tem outras vulnerabilidades que façam parte, né, não fazem parte do enfrentamento à violência contra a mulher, né? Igual eu estava falando dessa questão, por exemplo, às vezes a gente já teve mulheres, mas ela está aqui sofrendo porque o território está todo contra ela, por conta de alguma questão de facção. Infelizmente não é o nosso público, tá? E o acompanhamento constante e ponto de apoio disponível no território. Porque a gente, né, como a gente sempre costuma dizer, é a contrapartida que a gente pede, é esse acompanhamento constante. Aí eu já falei isso, que são as situações ideais para o acolhimento. A mulher que, por exemplo, está ali, eu vou ficar junto com a Olivia aqui. A mulher que está ali, ela acabou de ir na delegacia, fez um BO, está esperando sair a medida protetiva, está esperando, por exemplo, algum tipo de decisão de escola ou uma política pública ser acionada. Esse é o tipo de mulher ideal para ir para o ACOR. Ela precisa de um respiro, ela precisa ali se reencontrar consigo e muitas vezes ela precisa de um carinho, porque é difícil pra caramba tudo isso que está acontecendo e é isso que o ACOR oferece. Pode passar. Aí o estado do Rio de Janeiro, fica aqui comigo, Olivia, que a gente ainda vai falar. Ele tem 28 hotéis disponíveis. Essa é uma realidade, gente, dos sonhos. Existe treinamento no Piauí, tem em Teresina. 6 municípios, num estado também que geograficamente tem facilidade de deslocamento, diferente, por exemplo, do Pará, que tem 5 hotéis.
Só que, né, já viu o tamanho do Pará? Enfim. Do Sul também, que tem vários hotéis, mas está todo mundo concentrado. Ou em Porto Alegre, lá na Serra. Só tem, exatamente. E aí temos no Rio, Nova Iguaçu, que inclusive os da capital e da Nova Iguaçu podem atender as outros municípios da Baixada e da região metropolitana. Três Rios, Petrópolis, Itaperuna e Macaé também podem atender seus vizinhos ou municípios que desloquem as mulheres até esses territórios. E aí o que a gente já fez de acolhe até hoje? A gente já acolheu mais de 680 mulheres. Vejam que o número de acompanhantes é sempre maior, o que mostra a demanda para as pessoas que estão junto com essa mulher. Perdão. De 874 acompanhantes, já foram mais de 6.500 diárias de hotel, mais de 654 atendimentos à rede, que não são acolhimentos, que são essas dúvidas da rede, pedido de treinamento, de apoio, de capacitação, enfim. Não necessariamente, a gente sabe que o Rio é um estado que tem referências não só locais como nacionais, né? O seu Marcelira é uma referência nacional, né? Poder ouvir a Sueli, poder ouvir a Cris, é um privilégio não só aqui para o território do estado fluminense, mas também no Brasil, mas não é a realidade da maior parte dos territórios brasileiros. Então já deu mais de 2.200 atendimentos no total. E a gente também então tem esses treinamentos para rede, mais de 2.000 gestores e técnicos já foram impactados no Brasil, mais de 200 municípios habilitados e mais de 115 no Brasil inteiro ativos usando o programa. São 25 estados alcançados e 16 acordos de cooperação técnica assinados. Aqui, olha que linda, gente. Essa foto, minha prima que tirou, não tinha chegado ainda a foto oficial, ficou boa, né? Aqui a secretária Lô, aqui o desembargador, que é o presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Adriana, a primeira-dama, os colegas gerentes de 2 hotéis Acor aqui, Hotel de Copacabana, Hotel de Nova Iguaçu, enfim, a Olivia aqui. Então, esses foram os acordos de cooperação técnica. Gente, olha quantos acordos eu tive que fazer até chegar no meu estado natal. Né? A gente tá... Mas que bom que deu certo. E a gente tem alguns municípios e consórcios municipais, por exemplo, estados muito grandes, às vezes umas regiões se unem e fazem consórcios. É o caso do estado de São Paulo, que tem o consórcio do Alto Tietê, o consórcio ABC, o consórcio Osasco. Percebam o sujeito oculto dos ACTs, que é o estado de domicílio do Instituto Avon. O estado de São Paulo não tem ACT. O estado de Minas Gerais também ainda não. Está quase lá, mas ainda não. Tem outros estados que estão quase lá, Sergipe, agora Santa Catarina resolveu aparecer, né? Santa Catarina estava adormecida, a gente não conseguia o contato. Muito. O Ceará é um estado que a gente não consegue por nada chegar lá, o estado da Dona Penha. Então a gente está super feliz de colocar o Rio de Janeiro finalmente aqui. E eu sempre falo isso para os territórios. O que precisa para o acolhe dar certo? Que a gente tenha entrosamento e compromisso. Compromisso eu sei que vocês têm, porque todo mundo que trabalha nessa área não escolheu essa área porque dá dinheiro. A gente é vocacionado de alguma maneira, não é mesmo? E aí, quanto mais entrosados nós ficamos, melhor a gente entrega o acolhe. E eu sempre faço essa provocação de território. Os últimos 2 treinamentos foram Paraná e Espírito Santo. E eu falei assim, vamos entregar o melhor acolhe possível? Deu certo, porque eles estão indo bem, né? Paraná e Espírito Santo. Porque quanto mais a gente consegue recursos no Instituto para trazer outros projetos que a gente tem de formação, de política pública, de protocolo para o território, que é o território... Já aconteceu com Minas, apesar de não ter o ACT, tem muitos municípios que são habilitados e usam, a gente já conseguiu levar uma grande formação para lá em 2021, 2022, porque Minas, na época, era o território que mais utilizava o acolhe. E aí, o Rio, antes do ACT, não precisa ter ACT para utilizar. Por que a gente vai atrás do ACT com o Estado? Porque o Estado tem a habilidade de chamar os municípios o que a gente gostaria que acontecesse? Que o Estado criasse o fluxo próprio, foi o caso do Paraná, é o caso do Rio, vocês vão ter aqui a Cris falando com vocês sobre o fluxo daquilo fluminense, mas não é o caso em todos os territórios. Na maior parte dos territórios, o Estado tem o papel de falar para os municípios, esse programa existe, a gente assinou, utilizem.
E então alguns municípios aqui do estado já utilizaram nesse exercício bem pequenininho nosso ainda, de bater em porta em porta. Agora, a tendência é que cresça, né? Então a gente já teve aqui na capital, Petrópolis, porque será, né? Já teve acionamento, mas a gente já teve hospedagem em Teresópolis, em Macaé, em Maricá, enfim, e Três Rios também. E esse é um depoimento de uma conterrânea nossa aqui da cidade do Rio de Janeiro, que foi abrigada e acolhida em janeiro desse ano, contando, e o coraçãozinho foi ela que pôs, tá, gente? Não foi a gente, não. Ela mandou essa mensagem. Cheguei lá no hotel, nervosa, com receio, vergonha de sair do quarto, mas assim que eu falei com a assistente social e com a psicóloga, me acalmei. Me senti acolhida, respeitada como ser humano. Consegui descansar e organizar os meus planos. Foram dias que agradeci a Deus pela oportunidade de mudar minha vida. Gratidão a vocês. Me comove muito, eu pude descansar, né? Porque é uma coisa que, às vezes, parece tão óbvia, mas não é uma realidade. Então, é esse tipo de experiência que juntos nós conseguimos oferecer com a Acolhe. Pode passar. Aí o Acolhe já venceu alguns prêmios, tá, gente? Olha que chique. A gente venceu o prêmio da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, o prêmio Omcham. Essa daqui é a diretora do Instituto Avon, essa aqui é a vice-presidente da Acor, elas que recebem o prêmio. E a gente também ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta como o melhor projeto de iniciativa social de empresas como a Avon. Pode passar, por favor. E aí agora, rapidamente, quem faz o Acolhe acontecer? Nós, Instituto Avon, a Acor, o IDES, que é uma organização que ajuda ONGs a gerirem projetos muito complexos. Vocês imaginam quão complexo é o Acolhe, né? Tem advogados para fazer o ACT, tem uma operação no chão, tem as responsáveis por fazer os contatos com governos e municípios, tem que pagar as diárias, tem que cuidar da alimentação. É um projeto, sim, um esforço de guerra. E o Bem Querer Mulher, que é onde a Olivia trabalha, que é essa ONG, o nome jurídico é INDES, aí a gente põe INDES/Bem Querer Mulher, que lá em São Paulo, se um dia vocês forem a São Paulo, fica o convite. O Bem Querer Mulher tem uma casa no bairro do Butantã, que atende cerca de 7 mil mulheres ano, né? A Casa Bem Querer Mulher. É um lugar super bacana, que tem tanto atendimento a mulheres em situação de violência, quanto outras vulnerabilidades, cursos. Inclusive, eu combinei uma comitiva aqui do estado do Rio, para nos visitar em São Paulo, vou levá-las na Casa BQM para conhecer. Então, o Instituto Avon, nós somos os principais responsáveis por gerir o programa, fazer os acordos de cooperação, alocar os recursos. A Acor divide essa responsabilidade com a gente, também com as hospedagens. A Acor tão comprometida com isso, gente, que eles contrataram uma assistente social, que é a Lucélia, para ser funcionária da Acor, para treinar as equipes da Acor para receber as mulheres do Acor. Então as pessoas perguntam muito. O pessoal do hotel é muito, muito bem intencionado, né? Eles ficam muito com vontade de ajudar. O Bem Querer Mulher, que é nosso parceiro técnico, cuida das nossas mulheres durante todo o processo de acolhimento e essa reinserção. E, pode passar. Os entes públicos, como eu falei, a maior parte dos territórios do Estado ele só assina o ACT, chama os municípios e fala, existe, e vai embora. Essa quem é? O Estado do Rio de Janeiro, que tem políticas que são referências nacionais, fez um fluxo específico para que vocês, todos os territórios municipais, tenham apoio e passem por esse fluxo na hora de utilizar o Acolhe. Para isso, a gente vai chamar a Cris, pode passar, para ela explicar para vocês, junto com a gente, a Cris. Calma, gente, eu estou animadíssima. Luciana Marcialira, que é esse lugar referência nacional, e viu, Cris? Não sei se você sabe, mas a gente fala de Marcialira no Brasil inteiro. Mas não é por minha causa. Também é por causa dela. Precede. Oi, gente. Tá desligado. Você não quer ficar aqui? Eu estava procurando. Por causa do, acho que do vídeo. Eu estava olhando de corte. Acho que agora o mundo pega tudo. E eu quero dizer que
Estão me ouvindo? Então, Sobe aqui, Cris. Sobe aqui. Dizer que que o Seja Ouvido está presente. Obrigada. É um esforço enorme para essa equipe estar aqui. Todas nós sabemos, né? Porque elas trabalham no nosso contraturno, portanto, elas estão aqui. Estou acordada estou trabalhando desde ontem às 11. Você acha? Na madrugada. Maria daqui, já conversei bastante. Já usei o apoio. meu Deus, Maria da Guia, tome um café, por favor. Mas é assim mesmo, aí você encontra ela no banheiro, ela tá meio assim, sabe, cambaleando, mas ela tá prestando atenção. Depois a gente tem que tirar uma foto, mulher, porque não, que guerreira. Nossa. Então, agradecer terem vindo, que eu sei que é um esforço. Para os municípios, que também é um esforço estar aqui, né? Apesar da gente ter acessibilidade mais fácil, não é estrada de chão, não é barco, né? Enfim, a gente sabe disso. Tem muita sorte. A gente tem sorte, mas ainda assim são distâncias a serem percorridas. Da favela, eu já fui numa beira de favela em São Gonçalo na madrugada, a gente vai para a delegacia de madrugada. Pois é. Olha o país que a gente vive, nossa noção de sorte, né? A gente consegue entrar em São Gonçalo de madrugada. Não, tem toda uma estratégia para isso, mas também para os municípios se fazerem presentes é um esforço, né? Horário de trabalho, atendimento de retorno Eu sei que os celulares devem estar pipocando, hein? Sim, o nosso Betânia está lá, Betânia que já fez muitos acolhes, né? Já colocou muita gente, estava aqui. A propósito, a Betânia estava perguntando se tem vaga para a gente, já que vai cuidar da gente. Vamos ver, quem sabe um acampamento no final do ano, Não preto só da Betânia, não, de quero todo mundo, né? um emprego na fonte, gente. Eu amei a fala dela, eu quero trabalhar. Vamos conversar. Eu não vou roubar você da rede, mas quem sabe eu te levo nos eventos. Eu sou do TJ, mas eu sou plantonista, tem dias livres. E eu quero que a Cris me ame, não me ponha mais em sonhos. Bom, então, tem uma experiência aqui de várias de nós, né, que já utilizou o programa. A gente sabe que a realidade se impõe, né, tudo que foi colocado aqui é o desenhado, mas foi o que a Bia falou. É um programa que aprendeu a ter plasticidade, né, porque é isso, a realidade se impõe. E o governo do Estado entende, a partir dessa experiência, né, a Secretaria da Mulher, eu vou sair só um pouquinho daqui, gente, porque essa luz está me incomodando, tá bem? Não sei se tem como escalar para o cantinho. Vou atrás da Bia. Atrás da Bia. Então, a gente, a partir disso, tentou pensar um fluxo que contemple, né, a realidade quando ela nos chega, mas também contemple o desenho do programa, né, os critérios, né, isso é fundamental, respeitar critério, porque eu já escutei me perguntarem, né, se a vaga era minha, né, já escutei isso por telefone em contato com a rede. A vaga não é minha, né, mas a gente tem que fazer uma avaliação prévia para poder transmitir para a Olívia, que vai avaliar a vaga, se há disponibilidade de vaga e onde há essa disponibilidade de vaga, porque não há uma reserva de vagas que seja prioridade. Se o hotel, por exemplo, agora, Madonna, não dá para competir com Madonna, né? Vamos ter que verificar a vaga para essa mulher, se for o caso de uma situação hoje ou amanhã ou no sábado, que seja em outro território que não, por exemplo, o de Copacabana ou o de Botafogo. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa pensar, mas sempre respeitando os critérios. A Olívia estava comentando da questão de saúde mental. Claro que quando essa mulher não está em risco e nem colocará em risco outras pessoas, e nem em risco a parceria, é importantíssimo, gente. Às vezes a gente, Sueli sabe bem disso, às vezes a gente pressiona por uma vaga porque a gente entende o direito daquela mulher e a gente está esquecendo o direito das outras mulheres. No caso do abrigo sigiloso, eu posso estar gerando um prejuízo direto a essas mulheres que lá estão, né? Dependendo do caso.
Então, a gente tem que sempre considerar o coletivo de imediato, mas médio e longo prazo. Assim como a parceria. O Acolhe não tem isso, mas tem eu começar a gerar problemas nessa parceria com o Instituto Avon, porque eu dei problemas entre o Instituto Avon e a Acor. Então, a gente tem que considerar essas questões, né? Há uma plasticidade, mas com limite, com respeito. Porque eu sei, como cada uma que está sentada aqui, né, que na hora do vamos ver, que normalmente é sexta-feira à tarde, que eu brinco que toda sexta-feira dentro de um centro de atendimento é sexta-feira 13, né? E aí a gente faz o que com essa mulher? Vai dormir com ela dentro do oceano, leva para nossa casa, e aí a gente meio que assim, eu não quero não responde isso, porque senão eu não vou poder pedir o Acolhe. Não responde aquilo, porque senão eu não vou poder pedir uma vaga no sigiloso. A Secretaria da Mulher vem pensando nisso, mas é ainda todo um planejamento, né, uma reflexão a respeito de outras alternativas, mas essa é a que nos é oferecida agora, né, já há algum tempo, desde 2020, eu estava lá naquelas discussões, naquelas reuniões que não terminavam nunca, não sei se vocês participaram de alguma reunião que não terminava nunca, né, porque alguém aqui esteve em alguma reunião que terminava nunca? É isso, a reunião começava às 2 horas da tarde, 8 horas da noite, 8h30 a gente estava na reunião, né, do COEM, especificamente do COEM. Exatamente. Essas reuniões que ninguém decidia nada, falava uma coisa Não acabava nunca, mas naquele momento foi a oportunidade que a gente teve para desenvolver algumas estratégias, algumas alternativas, ajustes nos sistemas e, né, estabelecer esse diálogo com o Instituto Avon. Enfim, né, quando nos tornamos organismo, isso consegue ser assinado em 2024 e essa negociação ela é de 2020. Bom, então é importante que a gente diga que a Secretaria não vai fazer isso, não vai assinar e só lamento por vocês, porque aí eu volto à questão da realidade. Vamos lá. Itaperuna, olha, região noroeste é igual o município do Rio de Janeiro, norte-noroeste, né? É chique, tem 2 unidades próximas, Itaperuna e Macaé, mas tem região que não tem nada. Né? Não, sim, mas Médio Paraíba é perto? Não, em Médio Paraíba não tem nenhuma unidade. Costa Verde também não tem nenhuma unidade. Vamos lá. É exatamente isso que eu quero falar. Né? Porque o Estado não vai sair de cena e cada um que se vire. Por alguns motivos. Primeiro, uma coisa que a Olivia tocou, a Olivia sumiu. A Olivia tá aí. Que a Olivia tocou, que é assim, tá. Eu não havia, mas eu acho que eu olhei. Naquele município, ela pode estar em risco, mas no outro município ela não está. E aí ela pode ir para o Acolhe. Então, se somos um serviço estadual, nós somos corresponsáveis por esse manejo e, por conseguinte, pelo acompanhamento dessa mulher. Como foi dito aqui, é preciso um acompanhamento local. Um outro ponto, a mulher é do município de Natividade e tem vaga em Macaé. A equipe de Natividade não vai ficar nesse ir e voltar diariamente para acompanhar a mulher, né? Então, fica mais fácil, por exemplo, quando ela é trazida para o município do Rio de Janeiro, a vaga buscada é no município do Rio de Janeiro, e a gente tem como fazer esse acompanhamento, porque sair... Não, eu não peço isso para o Olivia não, tá? Eu sempre encomendo vaga no mesmo hotel. Mas eu consegui no outro. Não, mas... Enfim, porque a gente está muito próximo, né, de uma das unidades. Então, a gente tem como fazer esse acompanhamento corpo a corpo, né? E temos uma grande vantagem no município do Rio de Janeiro, mais especificamente na localidade do Luciano Marcelira, que é todos os serviços de saúde e assistência disponíveis a 2, 3, 4 quadras no máximo da gente.
Então, a gente tem CRAS, a gente tem CREAS, a gente tem Conselho Tutelar, a gente tem maternidade, a gente tem a DEAN, a gente tem a distrital, a gente tem a DECAV, a gente não precisa andar mais do que 4 quadras, porque a gente está sediado na capital, né? Então, isso significa que a gente tem a possibilidade de atender e acompanhar as mulheres fluminenses, diferentemente desse percurso, por exemplo, na atividade Itapebuna, ou entrou pelo CREAS de Varriçai. É perto? Não, Varriçai eu sei onde é perto de Itapebuna. Então é perto, não é um bom exemplo. É porque eu estou tentando evitar o exemplo de Aperibé, que quem me conhece sabe que eu sempre dou exemplo de Aperibé, ou Pádua, que Pádua está ali, que não é nem noroeste, e nem é serra. Ele fica ali no meio do caminho. Fora a estrada, que é um espetáculo. Então, são por esses casos, por essas experiências, pelo final de semana, como é que a gente faz no final de semana? Qual é a equipe que vai trabalhar final de semana? O CIAN não fica aberto 24 horas, mas a gente tem o Seja Vida muito perto, que não vai acionar a rede. Não é responsabilidade do Seja Vida acionar a rede. O Seja Vida ele vai se comunicar com o solicitante e com a equipe de plantão, né? O sistema de justiça que está ali representado no plantão. Mas ele não vai conversar com a saúde, como a gente teve um caso que a moça estava com problema na perna, não sei se a Olivia lembra, e aí ela precisou ir na unidade de saúde, né? A gente vai levá-la, não necessariamente porque ela está muito perto de tudo, mas como ela está com problemas de mobilidade, eu posso colocá-la num transporte e levar até no caso Souza Guiar? Posso, né? Então é por isso que a gente pensou no fluxo, né? Em razão dos finais de semana, em razão da questão noturna, em razão de vocês, nem todos vocês estão a 150 quilômetros do Seja Vida, né? A gente tem que lembrar disso. Está bem mais do que 150 quilômetros, então vocês não podem utilizar o Seja Vida, não deveriam poder. Mas, se fizerem contato com o CIAN Márcia Lira, é como se nós fôssemos também corresponsáveis pelo caso. Então, ela não é só de Aperibé, ela é fluminense, ela não é só daquela equipe do CREAS ou daquela equipe do CIAN próxima. Eu acho que mais próximo é Itapebuna. De Aperibé? Acho que sim, né? Sim. Tem na atividade, mas Itapebuna é mais próximo. Mas na atividade não tem hotel. Não, tem CIAN. Tem CIAN? Então, assim, seja o CREAS, seja o CIAN, a hora que fala conosco, como somos um serviço estadual, a gente passa a ser corresponsável. Não somos o responsável. O pessoal ali estava debochando de mim. Cristina. Não somos os responsáveis exclusivos. Somos em parceria. Porque é isso que foi falado logo no início. A rede é fundamental. Vou puxar a brasa para minha sardinha, né, dizer que a norma técnica, ela precede a Lei Maria da Penha, né, para minha sardinha, que eu estou dizendo assim, ela precede a Lei Maria da Penha, com base na experiência de alguns CRANs que funcionavam pelo país, inclusive o CIAN Márcia Lira, e ali está muito claro como uma das nossas responsabilidades, quem está aqui, nossa também, somos articuladores da rede, nessa perspectiva de gênero, nessa perspectiva de enfrentamento à violência. É a nossa responsabilidade falar com todas as políticas setoriais que se façam necessárias para aquele caso em questão. Então, um município que não tiver... o acordo tem algum vigente só do Rio, né? Do município do Rio? O acordo vigente, o único que assinou... Não. Se algum município assinou? Além do Estado, mais algum município formalizou? Acho que o Não, só o Estado. Não. Formalizado em acordo de cooperação técnica, não. Nunca houve, Cris.
Nunca foi até o final, teve várias aproximações, então acho que é isso que você se recorda. A gente tentou via o município do Rio, sim, por muito tempo. Então tá. Então os municípios fazem contato conosco, né? Eu já ciente dos detalhes, de perguntadeira que sou, que a maior parte me conhece, que já fez contato comigo. Eu pergunto assunto. O caso. Sou perguntadeira, né? Porque é isso, gente. A gente só avalia o caso se a gente fizer as perguntas, né? O Seja Vida já me ligou de madrugada. Eu tô aqui com problema, não sei o quê, eu não sei se não é. Eu falei, faz essa pergunta, faz aquela pergunta. Outro dia, nós mandamos um caso para o Seja Vida, que chegou quase 2 horas da manhã. E quando foi pela manhã, eu falei, me faz uma gentileza, eu não tive contato com essa mulher. Hora alguma. Alguém da rede, um CIAME, fez contato comigo, né, sobre o caso, às 2 horas da tarde. E desde então, a gente começou a tentar acompanhar a situação. Naquele momento, eu poderia ter pensado na Colin. Mas a história que chegou não era perfil de Colin. Né? Depois é que a gente verificou que era perfil de Colin. Como eu pedi para quem estava de plantão, pode, por gentileza, perguntar isso. De repente, sim. Você quer falar com ela? Quero sim. Né? Então, assim, por isso as perguntas, para a gente ter uma noção melhor do caso. Né? Não é para dizer ou não é. Resumo, é perfil ou não é perfil? Não, vamos pensar juntos. Não é, porém, vamos ver outra alternativa. Né? Não é sigiloso, mas vamos ver outra alternativa. Faz um comentário X com ela, vê a reação dela. Né? Então, é essa a ideia. O município vai fazer contato, vai me passar em linhas gerais. Né? Uma vez a gente concluindo que é uma situação de alcoole do programa, eu vou fazer contato com a Olivia, né? Já passar para ela algumas informações básicas para ela verificar e avaliar também se é ou não é, enquanto vocês estão preenchendo os formulários. Porque quem está em contato direto com a mulher são vocês. Ou o CREAS. Né? Eu sempre acho que seria interessante que o CREAS fizesse contato com o CIAME mais próximo. Mas a gente também sabe que em alguns municípios há uma rigidez no campo de quem acessa a política municipal, tem que ser munícipe. Né? Eu posso citar pelo menos 3 aqui que funcionam nessa lógica. Então, não dá para falar com o CIAM vizinho, né? Porque é uma política do município, né? De restrição aos munícipes locais. Então, o próprio CREAS pode fazer contato, né? Como a própria polícia pode fazer contato. Né? Não é problema nenhum. Mas eu não vou ter a polícia como referência. Tá? Eu não vou ter um promotor como referência daquele caso. Eu vou fortalecer a política, sobretudo da mulher, né? Mas também não havendo, né, a possibilidade, né, de todas nós trabalharmos em rede, seja o caso de Aperi-Iber, com o CIAM de Itaperuna, com o CIAM Massalira, com o Bem Querer Mulher, enfim, nada é demais, desde que de forma coordenada, como foi dito. Não gostei dessa figura do povo sem cabeça. Mas eu entendo perfeitamente. Mas sempre pensando em conjunto, né? E aí, esses formulários serão, obviamente, passados para a Olivia, para que ela continue fazendo a avaliação do perfil e verificando a questão das vagas. E a partir de então, se essa mulher tiver vindo para o município do Rio de Janeiro, o acompanhamento presencial, exceto se for de algum serviço do município do Rio de Janeiro, né? Se for do município, a própria equipe pode fazer esse acompanhamento, né? Só que não vai fazer aos finais de semana. Isso é um problema, porque essa mulher precisa ela está destituída de tudo naquele primeiro momento. E aí, chega sábado e domingo, ela vai falar com quem é que vai sair com ela, quem é que vai comentar o que ele está fazendo,
né? Porque o ogro está bem vivendo a vida dele e ela está ali, não escondida, mas ela foi retirada do cotidiano dela. E isso, por si só, já gera um impacto, né? Então, pensar no plano de saída é aquela questão. Gente, risco social, a mulher, não é só que está em situação de rua, mas aquela mulher que ela está numa situação histórica de miséria, bom, ela não vai nos chegar, a gente sabe disso, né? Outro dia a gente, para tirar uma mulher no meio da comunidade, foi uma operação, enfim, uma estratégia tanto que a gente utilizou, e a gente contou com meio mundo, né, e sobretudo com a sociedade civil, com a organização da sociedade civil, para retirá-la. Mas, enfim, ela não tem porta de saída. Se ela vive numa situação de miséria há anos, é a mesma coisa, é uma situação análoga à situação de rua. Você não tem como trabalhar com ela em 5 a 15 dias, mesmo que seja plástico, em 20 dias, para que ela se reorganize, tanto internamente, quanto se reorganize socialmente, economicamente. Então, daí o perfil é outro. Ela é um perfil de um outro tipo de abrigo, né? E a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar que as políticas de autocomplexidade da assistência social são fundamentais, né? Ainda que sejam regionais. Então, pensar nesse plano de saída, a gente já pegou mulher que já estava com passagem comprada, já pegamos mulher que o município ia comprar passagem na segunda-feira, enfim, para a saída dela do estado. A gente tem recebido muitos casos, creio que vocês também, de mulheres vítimas de violência doméstica, mas que são as mulheres dos aplicativos, né? Aplicativos de relacionamento. Isso está muito complicado da gente trabalhar, né? Porque elas abrem mão de tudo e vêm para o Rio de Janeiro encontrar com um príncipe encantado e se deparam com um sapo, né? E aí, muitas vezes, ele próprio pagou a passagem, ou ela vendeu o que não tinha, né, para poder comprar uma passagem para vir encontrá-lo. E aí ela tem que sair daqui, não tem como sair, até tem vergonha, às vezes tem condição, mas tem vergonha de pedir para a família esse apoio, né? Então a gente tem que pensar nas portas de saída, não é só por conta dos 5 a 15 dias. Eu me lembro que eu tive uma questão há algum tempo atrás, porque Luciana Marceleira, a gente diz para a mulher que a gente vai hospedá-la por 2 dias. A gente tem um abrigo por 2 dias. Não é isso? Por que a gente fala isso? Porque a gente quer que ela entenda que aquilo é temporário. Muitas vezes você precisa dar um sacode para ela se concentrar nela, né? A gente tem ciência que é até 15 dias, né? Mas é estratégico, digamos assim, é quase que terapêutico você dizer para ela, olha, durante 2 dias, não é uma ameaça que a gente faz. Olha, só 2 dias. Não, olha, por 2 dias a gente não tem como te apoiar, né? Aí vamos ver o que a gente pensa em conjunto com você, por isso que a gente tem que fazer esse corpo a corpo, porque é um intensivão desse atendimento, em busca de alternativas para ela. Bom, e aí a ideia, como disse a pesquisadora de plantão, junto com a outra pesquisadora, né? Então, junta a Bia com a Júlia, toda política precisa de monitoramento, de acompanhamento, não só para ajustes, não só para solicitação de mais orçamento ou renovação do orçamento, né, esse aporte recebido, mas também porque a gente tem que entender se aquilo se configura como uma política pública, né? Porque há uma diferença entre projeto, programa, política pública, né? E a política pública, ela não pode ficar refém de hora tem orçamento, hora não tem orçamento. É exatamente como a política governamental. Depende de quem está na gestão naquele momento. A política pública não, ela é nossa, né? É da sociedade, né? E aí o monitoramento e a avaliação é muito importante para isso. Quero mais é que
o Instituto Avon não precise mais fazer isso e aí comece a fazer um outro programa que é, por exemplo, de empregabilidade, de capacitação, o que funciona melhor, né? Porque o nosso repertório na área governamental de capacitação para o mundo do trabalho, ele é muito reduzido, né? Eu sempre falo, normalmente é oferecido o quê? Curso de manicure, curso de sobrancelha. Imagina se eu precisasse do curso, gente. Coitado de quem fosse minha cliente. Porque eu sou muito pouco habilidosa. Né? Eu não serviria para isso. Né? Ia dar ruim. Com a parceria com a FAETEC, a gente conseguiu ampliar um pouco essa gama. Via até construção civil. Tudo bem que as mulheres... Aqui um protesto, gente. A gente aproveita. Tá gravando, né? Tá gravando. Aí a preocupação da gestora. Não, porque eu sinto a maior falta da FAETEC oferecer vagas no município do Rio de Janeiro. Né? Mas não é, Betânia? A Betânia já está trabalhando. A gente sente muita falta disso. Mas enfim, é isso. Eu acho que todas aqui têm o meu telefone. Tem um institucional. Betânia, por favor, eu não sei de cor, o telefone do Cian. Não, é porque os nossos fixos em breve vão ser ativados, né, com novos números, mas por enquanto é pelo WhatsApp, que eu não lembro o nome. Por favor. 9. Todo mundo anotando? 21, 9. É 9, é 21, né? 21, 9. 93. 69. 11. 59. Vamos de novo, só para confirmar que tudo. Esse é o telefone do Luciana Marcelina. Esse é o Luciana Marcelina exatamente por isso. E se você quiser, a gente depois altera, eu ponho nesse próprio slide esse número. Isso, para a gente encaminhar, né? A apresentação. Porque os CREAs, gente, eu não costumo dar. Não tem problema se vocês compartilharem no meu pessoal. O meu pessoal é 24 horas. Né? Quem já me procurou sabe disso, não tem nenhum problema em mandar uma mensagem. Não significa que eu estaria online olhando para ele. Né? Eu não sou Sejuvida, não sou Olívia. A Olívia está sempre antenada. Eu não, mas também eu não vou ver no dia seguinte. Eu posso ver até 2, 3 horas depois, mas eu vou reagir. Né? Não, para não sair na live, você não fala muito. Não fala o seu pessoal. Mas enfim, então o pessoal, depois eu passo para vocês, a maioria que tem o meu celular pessoal, mas o institucional por WhatsApp, por favor. Gente, eu acho que a gente pode usufruir, se soubermos fazer, usufruirmos muito desse programa. Né? Eu hoje de manhã recebi um depoimento, na realidade a Betânia me recebeu, de uma antiga. Ela é uma pessoa psiquiátrica, né? Ou seja, o fato de ser paciente psiquiátrico não a impede, desde como foi dito pela Olívia, que ela esteja sob tratamento. Se ela está fazendo um tratamento, se ela está cuidada, isso não impede. Agora, se ela pode desestabilizar a qualquer momento, se ela está deprimida a ponto de ter ideações suicidas, seria uma irresponsabilidade da nossa parte, com ela, não é só com o programa, com ela, a gente colocá-la lá. Por isso que é importante, é um programa que a gente soubesse fazer, se a gente souber usar, ele vai gerar cada vez mais benefício para essas mulheres. E essa mulher nos agradeceu muito, ela hoje está na faculdade, né? Ela, enfim, tem algumas questões ainda pendentes, mas foi um depoimento muito bacana que ela enviou sobre o programa Acolhe. É isso, gente. Querida, para a gente arrematar, só para ficar no imaginário, né? Assim, para a gente deixar bem consolidado. Então, o fluxo de encaminhamento, né? O município, o que a gente entende por município?
preferencialmente centro especializado de atendimento à mulher. Né? Sabemos que cada município tem seu contexto, a gente abre para outras possibilidades, na medida em que o município não tenha um centro especializado de atendimento, né? Preferencialmente sempre o centro. Feito isso, vocês vão fazer um primeiro olhar para entender se o perfil faz sentido para dentro do programa Acolhe. Fez sentido? A gente vai entrar em contato com o senhor Marcelira através da Cristina Fernandes. E aí a gente vai fazer um breve estudo de caso, né, entre o município e senhor Marcelira para a gente entender se de fato está dentro do perfil para que essa mulher possa usufruir da vaga. Feito isso, se o perfil estiver correto, o senhor Marcelira, junto com Olívia, o senhor Marcelira vai acionar a Olívia, e aí elas vão trocar, vai ter todo também um compartilhamento desse estudo breve que foi feito junto com o município, vão ter diversos, vão ter trocas, tem materiais, tem formulários para serem preenchidos. Cristina vai passar esses formulários para cada um dos municípios, né, que desejem, né, ter vagas, né, nesse caso para as mulheres atendidas. Feito, né, o preenchimento desse formulário, vai ser feita uma construção conjunta entre o município, Cian Marcelira e Bem Querer Mulher, para um plano de saída dessa mulher, dessa vaga. Então, a gente vai falar inicialmente para ela que existe no máximo até 5 dias, sabendo que o limite nosso é 15. Mas por que a gente vai falar 5 dias de início, né? A gente vai construir um plano de saída para essa mulher, conjuntamente, porque a gente sabe que isso é sempre feito em rede, que cada caso é um caso, tem a sua complexidade. Né? Feito esse plano de saída, a gente vai ter aí todo um acompanhamento dessa mulher durante esse período. Uma vez a mulher está dentro da vaga, o município não é mais responsável? Não. O município vai ter que fazer o acompanhamento técnico, vai ter que fazer o monitoramento junto com o Bem Querer Mulher, junto com o senhor Marcelira, para a gente entender como está o encaminhamento dela durante esses dias que ela está ali naquela vaga ofertada. Feito isso, a gente vai, de fato, correr atrás para efetivar o plano de saída. Né? É o auxílio social, é uma vaga de creche que às vezes é necessária, é o contato com a família em que essa mulher precisa ir para outro estado ou precisa ir para outro município, mas a ideia é que a gente, de fato, atue cada vez mais em rede. O senhor Marcelino está para, mais uma vez, apoiar na tomada de decisão, apoiar na identificação do perfil, né, se essa mulher, de fato, ela tem condições de ir para esse tipo de acolhimento nesse momento que ela está passando. E a ideia é que a gente, de fato, enquanto Secretaria de Estado da Mulher, consiga realizar de forma parceira com os municípios, parceira com o Instituto Avon, parceira com o Bem Querer Mulher, um acompanhamento aproximado caso a caso, que a gente consiga fazer coordenação, articulação de toda a rede. A gente sabe que muitas vezes nos municípios a rede ela ainda tem dificuldade de articulação, e aqui, né, através do senhor Marcelino, a gente consegue acessar inclusive a rede estadual, né? Então outras saídas também se apresentam a partir dessa proximidade com o senhor Marcelino. Então eu estou trazendo um resumo, né, assim, só para ficar bem entendido por cada um de nós, cada uma de nós aqui, de qual é o pactuado no estado do Rio de Janeiro daqui para frente. E a gente vai abrir em breve, né, Bia vai fazer então um encerramento, e a gente vai abrir para as perguntas. Eu peço assim, tenham perguntas, esse é o momento de falar, né, compartilhar, a gente vai construindo juntos aqui, como a gente disse, é caso a caso, né, cada caso tem a sua singularidade, a sua especificidade, mas é só construindo juntos que a gente de fato consegue construir para nossas mulheres uma alternativa de acolhimento humano e qualificado. Vou ficar aqui então, gente, porque aí aqui eu falo mais rápido, você passa para mim? Então assim, isso aí tudo esses materiais são, a gente já conversou sobre, são referências para vocês terem, estarem munidas de informação, porque esse PDF foi para vocês. Então já falamos das beneficiárias em potencial, pode passar. Né? O que o Acolhe oferece? Hospedagem, conforto, acesso à internet, serviço de lavanderia e alimentação. Isso é importante lembrar, porque muitas vezes essas mulheres nunca ficaram hospedadas num hotel na sua vida. Não deveria ser, mas acaba sendo uma experiência que
confere muita dignidade para muitas delas estar num lugar bonito, estar num lugar que as recebe com uma cesta de boas-vindas, com o manual de instruções do programa, com os funcionários treinados ali para acolhê-las de uma forma carinhosa. E aí, já lembrando que tem esse acompanhamento, além de vocês, o acompanhamento remoto do BQM. Pode passar. E aí também já falamos. Desse slide todo, eu só quero falar uma frase. A gente aprende muito com outros territórios. Então, às vezes, um caso que possa ser, que nem pareça... Eu sei que vocês têm o Cian, mas para o próprio Cian e para a Cris, para todas vocês, às vezes, a gente aprende com arranjos criativos de outros territórios. Então, uma situação bem atípica, bem inesperada, que a gente fica uma cilada, a gente também está disponível a pensar junto, ou às vezes com alguma dificuldade, eu gostaria de acolhê-la, ela tem 99% do perfil, tem uma coisa que eu não consigo. A gente pode tentar olhar o que é customizável nisso. Isso aí é o modelo, que não é o modelo do Estado do Rio, tenho que apagar esse slide para mim, então, E aí é o seguinte, esse também é o modelo fora do Rio. Mas esqueçam a Bruna ali da hospedagem, porque quem sempre vai falar com a Bruna é o Cian Marceneira. Mas aqui estamos, eu e a Olivia, por exemplo. Se vocês quiserem treinamentos, capacitações, conversas, o BQM fica disponível, a Olivia fica disponível. E eu também, tá, gente? Me chamem, eu sou carioca, moro em São Paulo, mas eu tô sempre aqui, vou para qualquer lugar que vocês quiserem pra gente fazer formação, treinamento, bater papo, comer bolo. Inclusive eu gosto de motivos de vir ao Rio e ainda bem que o desembargador podia na semana da Madonna. Gente, que sorte! E sobre divulgação na imprensa, inclusive está acontecendo uma movimentação agora, porque esse é um programa que jornalista gosta muito. A gente sugere aos territórios que sempre se comuniquem com o programa, porque já aconteceu de o município chamar o jornal policial do local para filmar a mulher dentro do hotel. A mulher lá, e aí o jornal policial do território. Então, assim, tem um apetite da mídia por esse tipo de assunto, mas todo cuidado é pouco quando a gente está com mulheres em situação de violência. Então, cuidado com essas abordagens. Às vezes abordam até a própria mulher. Gente, já aconteceu cada coisa no Acolhe. A mulher que fez rifa e pediu para entregar as coisas no hotel, não lembra? De doação. Uma moça que fez o seu aniversário no lobby. A outra que trocou jorei por cigarros. Uma que inundou um hotel em Minas Gerais. Enfim, essas coisas acontecem. Vocês sabem, a gente atende pessoas. Pessoas são imprevisíveis. Né? Então, o único jeito de se precaver o imprevisível é não fazer nada. Isso a gente não está disposto a fazer. A gente está disposto a agir. Então vão acontecer inusitados e a gente vai endereçá-los juntos. Todo cuidado é pouco, quando às vezes até a própria brigada vai falar, jornalista quer falar comigo, eu até gosto, tem gente que gosta. Mas a gente se comunicar bem, porque a gente pode colocar a pessoa em risco, né? E expor o próprio programa, se não ela, outras mulheres que estão ali naquele abrigamento. Pode passar. E aí, só queria terminar a minha fala falando uma coisa para vocês. Pode passar. Aí, como até a Cris falou, eu sou pesquisadora. E eu gosto, então, de falar algumas coisas que vêm da área de pesquisas. E tem um pesquisador dos Estados Unidos, um cientista político, o nome dele é Michael Lipsky. Assim, a Júlia deve saber quem ele é. Pode ficar nesse. Ele tem uma obra chamada Burocracia do Nível da Rua. Qual é o trabalho dele? Ele fala que é o seguinte, as leis, as políticas, né, as constituições, são esses textos escritos e a gente tende a associar a política e a cidadania a essas figuras de poder. O presidente que está lá, o governador, né, as pessoas assim, o presidente do Senado. E as pessoas, quem faz as leis? O legislativo, então a gente pensa, né, deputados, deputadas, senadores, as leis municipais pelos nossos vereadores e vereadoras. E a gente associa muito, então, a cidadania a essas figuras de poder. O que o Michael Lipsky fala? Ele fala que quem entrega a cidadania são profissionais que ele chama de burocracia do nível da rua. São profissionais, muitas vezes servidores, que estão na ponta. É professor, é policial,
é assistente social, é agente comunitário de saúde, é psicólogo, auxiliar de enfermagem, assistente de enfermagem, enfermeiro. Em geral, profissionais da zeladoria urbana. São essas as pessoas e estamos aqui com vocês. São essas pessoas, são esses burocratas do nível da rua. São vocês que entregam a cidadania para cidadãs e cidadãos do Brasil. E aí é importante a gente se lembrar disso, porque às vezes a gente se sente muito alijado, longe do poder, né? O poder, não tem poder nenhum, não conheço ninguém importante. Mas no fim do dia, quem está entregando aquela lei que está sendo debatida por aquelas pessoas poderosas com aquele microfoninho que fica aqui, né? Aquele tanto de excelência, aquela linguagem toda rebuscada, são vocês. Então, o Acolhe, ele é, antes de mais nada também, um agradecimento por fazer as nossas leis, a Lei Maria da Penha, as nossas normas técnicas, chegarem nos cidadãos e nas cidadãs. E aí eu termino com uma frase, a gente gosta muito do Instituto Avon, vocês já ouviram falar dessa? Ela era uma poeta dos Estados Unidos, a Maya Angelou. Quem é muito fã da Maya Angelou é a Oprah, e nós somos fãs de Oprah. Então, por associação, somos fãs de Maya Angelou. E a Maya Angelou tem essa frase que é muito bonita, e eu acho que é um trabalho de servidores e servidoras como você, não só da assistência social, eu brinco porque eu gosto muito de valorizar o trabalho da assistência social, mas também de quem está em outros espaços, que é o seguinte: a minha missão na vida não é apenas sobreviver, mas prosperar e fazê-lo com alguma paixão, compaixão, humor e estilo. E é isso, gente. Gente é para brilhar, não é para morrer de fome, não é para morrer de violência doméstica. Obrigada a vocês pelo trabalho de ajudar a gente a entregar a cidadania no Brasil. Quero aproveitar para falar sobre a presença da nossa secretária de Estado da Mulher, a Luísa Aguiar, aqui junto conosco. Boa tarde, meninas. Estão todas abraçadas e beijadas, que vocês sabem que eu sou do afeto. E eu não queria estar aqui exatamente por isso, porque isso aqui, né, assim, a primeira Secretaria da Mulher, claro que é importante, eu sei da importância da criação da Secretaria. Chego sempre acelerado, né? Nem respirei, já estou falando. Mas eu acho que é isso. Eu fiquei muito emocionada porque você traduziu academicamente, de uma forma pesquisadora, o que eu penso, o que a gente pensa, que a gente está aqui para servir, né? E a democracia da rua, esse é o título, né, das ruas, eu achei fantástico desses 5 minutos de fala final da Bia, porque é o que eu sempre falo, eu não sou nada além do que uma office boy de luxo, e não tenho nenhum problema de falar assim, porque eu quero que eu esteja aqui para resolver o problema de vocês. Quero resolver todos os problemas burocráticos para que vocês tenham as melhores condições de trabalho na ponta, porque é na ponta onde a política pública acontece. Então eu tenho falado isso reiteradas vezes e vou continuar falando, porque o meu sonho é que a gente não precisasse de uma secretaria de políticas para as mulheres, de uma secretaria de idosos, de jovens, né, enfim, mas a gente ainda precisa. E já que a gente precisa, eu estou aqui para destravar tudo que eu puder nesse período de tempo que eu estarei aqui junto com a minha equipe. Já quero parabenizar a todas as meninas que estão aqui. Júlia, a Inês, a Roberta, a Feliz, a Gil. Ela é a novinha, ela que chegou. Não, ela não é daqui. Ah, não? Não é nossa, não? Eu pensei que ela fosse a tua. Ah, não. Ela... eu confundi com a Paula. A Paula está lá. Então, gente, é só uma fala rápida. Agradecer vocês terem vindo, né? Acho que foi super importante vocês estarem aqui, porque é mais um serviço, é mais uma parceria muito potente. O Instituto Avon é uma grife, de verdade, no bom sentido, da gente ter esse convênio com o Tribunal de Justiça. A gente está construindo uma relação muito boa com toda a rede, e hoje a gente recebeu um elogio que eu estendo a todas vocês, da juíza doutora Caterine, elogiou a secretaria,
e sintam-se elogiadas, abraçadas, e o meu muito obrigada por tudo que vocês fazem na ponta e que vocês continuem nos usando, porque nós estamos aqui para servir para vocês, viabilizar o trabalho de vocês na ponta, mas principalmente para que a gente possa atender cada vez melhor as nossas mulheres. A gente sabe da relevância, da importância, do cuidado que a gente precisa ter, do acolhimento que a gente precisa ter. Então, os CIANs, os CRANs, todos os centros integrados, especializados, todo o equipamento de atendimento à mulher é a nossa joia da coroa, é a nossa cereja do bolo. Então, vocês são pessoas que tocam, vocês e suas equipes, obviamente, claro que, né, com o apoio do prefeito, com o apoio das secretarias, do organismo de política pública, todo mundo quer ter uma Secretaria da Mulher, mas enquanto não tem, enquanto não tiver formalizado esse organismo no município de vocês, vocês contem com a gente de forma irrestrita. Nossos celulares estão à disposição, vocês sabem disso. A gente já está 1 ano e 4 meses, né, nos falando finais de semana, Réveillon, porque a gente sabe que a violência não tem hora, não tem data. E quando, né, a gente está nas datas comemorativas, sempre é uma data mais sensível para as nossas mulheres. Então, eu quero reafirmar o meu compromisso com vocês, da nossa parceria irrestrita, não tem horário, meu celular todo mundo tem, quem não tem pode pedir, que eu autorizo a darem meu WhatsApp, porque eu sou responsável, eu estou aqui para servir, né? Eu estou nessa pasta, o governador me colocou e eu não sei fazer diferente. Não fala o número. Não vou dizer o número, não vou dizer. Aí também não. Eu estou louca, mas não sou tanto. Brincadeira. Mas a gente sabe da importância da nossa pauta, do atendimento para as nossas mulheres. Então, Bia, muito obrigada pela tua energia. Obrigada de verdade por a gente estar, né, depois de 1 ano e meio quase para a gente assinar, da gente poder estar aqui hoje já na fase do início da execução. Não é fácil, mais um problema, né? Mais um fardo para o senhor. No primeiro momento é isso mesmo, né? A gente falar a secretaria que vai ter que dar conta. É isso mesmo. A gente está aqui para isso. Então, eu queria dizer que a gente está aqui para isso, a gente está disponível, porque enquanto a gente não baixar os números de feminicídio no nosso estado, eu não vou sossegar, não vou me dar por satisfeita. Quero que a minha equipe tenha isso bem claro. Isso é uma missão de vida para todas nós. E espero de verdade, de coração, que seja para todas vocês. E sei que não tenho dúvidas, senão vocês não estariam, né, lidando com isso no dia a dia, que é uma pauta tão pesada. Tem tantas outras, mas essa é uma pauta muito sensível e muito pesada. Então vamos continuar com esperança, com coragem, porque as mulheres precisam da gente, as meninas precisam da gente, a população fluminense precisa da gente. Um beijo muito carinhoso, com muita animação, com muito afeto e com muito acolhimento para as nossas mulheres do Rio de Janeiro. Obrigada, Bia.